Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Nativa Podcast, sempre com um grande convidado especial para a gente bater um papo sobre o universo saudável, sobre como você vender mais dentro da tua loja, como você poder trabalhar melhor teu produto natural, a tua alimentação, suplemento, vários assuntos que vai tanto ser muito bom para a tua vida como para a vida do teu cliente, para a vida da tua loja, para vendedor também vender mais. Então, vai ser muito agregador tudo que a gente tenta levar para vocês aqui de conteúdo, de conhecimento, para você melhorar tua loja, teu mix, tudo que você pode melhorar no teu rendimento e desenvolver melhor a tua loja, tá? Como empresário, como qualquer outro ramo de atividade. Eu estou aqui com uma convidada hoje que veio especialmente do Rio de Janeiro para cá. Hoje a base dela é em São Paulo, mas ela é carioca. Ela é da Nutrify, vem fazer uma parceria com a gente esse final de semana com um curso para nutrição, para o nutricionista, com um evento na distribuidora para os nossos lojistas parceiros. E está nos brindando aqui com o teu conhecimento, com o seu conhecimento para o nosso podcast. Bem-vinda, Elizabeth Oliveira. Muito obrigada pela oportunidade da gente poder trocar um pouco sobre nutrição, ciência, vendas, né, empreendedorismo, tudo isso e saúde principalmente. Total. Me diz uma coisa, eu queria que você se apresentasse como você chegou à nutrição, o teu caminho profissional até chegar na Nutrify, como é que foi a tua vivência nesse ramo de alimentação. Você se formou, você é pós-graduada em saúde da mulher, pós-graduação em vigilância sanitária, psiconutrição e comportamento alimentar, nutrição estética e saúde da mulher. Eu vejo que você gosta muito da saúde da mulher, você é muito ligada nisso, né? Sou. Eu acho que primeiro porque somos a maioria, claro. Já começamos por aí. Depois porque é impossível a gente pensar em longevidade, pensar em health span, pensar em qualidade de vida no envelhecimento sem a gente olhar a saúde da mulher como foco primário. Então, eu gosto muito da saúde da mulher e acho que isso faz parte do desenvolvimento de todo nutricionista, seja ele clínico ou focado em outra especialidade. Ele precisa ter o know-how de saúde da mulher. Eu venho de uma família muito humilde, muito simples e muito doente, né? Então, minha família é completamente cheia de obesos, hipertensos, diabéticos. Então, eu vim de uma geração em que era normal ser doente. E eu olhava para aquilo tudo e eu falava, gente, eu não quero ser assim, né? Eu não quero ser obesa quando eu for adulta, eu não quero ter essa doença, eu não quero ficar usando insulina. Então, desde jovem, eu tinha muito essa preocupação em não querer ser como a minha família era em termos de saúde. E durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu trabalhei por 15 anos, então minha primeira formação foi voltada para a indústria, foi propaganda e marketing, foi gerenciamento de projetos, era uma visão muito empresarial, porque dentro da minha família a preocupação era, primeiro você faz aquilo que te sustenta, né? Aquilo que vai te garantir um futuro sustentável para você não depender de ninguém. Depois você faz aquilo que você gosta, aquilo que realmente você vai fazer com amor. Então, eu tracei toda uma vida profissional pensando em sustentar, né, a minha pessoa e depois eu fui fazer aquilo que eu gostava de fato. E quando eu comecei na indústria farmacêutica, eu via muito que havia uma preocupação da venda voltada para a correção do problema, né? Como se corrige a saúde depois que você já perdeu? É isso que hoje acontece muito, né? A visão médica está muito voltada para isso. Vamos resolver o incêndio que foi feito. A visão da nutrição é a visão da prevenção. Como não deixar esse incêndio acontecer? Como a gente resolve a vida do paciente para que lá na frente ele consiga manter uma condição de saúde? Então, eu resolvi que então eu ia voltar a fazer nutrição, eu tinha começado a fazer mais jovem, tive que cancelar a faculdade, e aí voltei a fazer nutrição, me formei em nutrição, porque eu já vinha de um cenário de uma família muito doente, e houve uma época da minha vida, assim que eu tive meu primeiro filho, que eu era uma pessoa extremamente magra, aparentemente saudável, mas eu tinha 27 de insulina, né? E tinha um percentual de gordura de quase 30%, que é um percentual de gordura que a gente já considera para um paciente de sobrepeso, obesidade. Então, pesando 49 quilos aos 31 anos. Então, eu vinha de uma condição de saúde que não era a melhor condição de saúde, mesmo com acompanhamento médico, mesmo com acompanhamento nutricional. Eu falei, preciso disso, né, para mim. Elizabeth, tem 2 pontos que eu queria chegar aqui, só te interrompendo um pouco. Claro. Primeiro, eu sou nutricionista, eu fui formado, tá? Eu só não exerço. Mas eu fui fazer estágio em hospital público. E eu vi essa corrente familiar.
o pai era obeso, o vô era obeso e o filho é obeso. Sim. Eu atendendo o filho chegava assim, não, mas é normal na minha família. Sim. Mas você não pode ser normal. A falta de saúde não é normal, a gente é feito para ter saúde. Então, essa corrente familiar às vezes precisa ser quebrada, como você quebrou. Exato. Você teve a oportunidade de chegar e falar, não, eu não vou seguir o caminho que meu pai, meu avô chegou e eu não vou seguir esse caminho porque eu estou vendo o sofrimento e não é para mim. Exatamente. Né? E a segunda coisa, às vezes a pessoa é magra, mas não tem saúde. Exato. Ser magro não é necessariamente ser saudável. E às vezes é um pouco mais gordo, mas tem saúde. Exato. Então as pessoas é muito no visual. Fala assim, eu participo de um grupo e eles me davam uma refeição que eram uns salgadinhos, alguma coisa. Eu falei, cara, eu não vou comer isso. Sim. Né? Aí eles começaram a botar salada de fruta. Aí tinha um companheiro meu lá e tal, pegou a salada de fruta e pegou o leite condensado. Eu falei, cara, não adianta. Acabou. Pelo amor de Deus, acabou. Não, mas ele é magrinho. Eu falei, não, cara, mas não tem nada a ver. Saúde não tem nada a ver com magrinho, se é magrinho ou se é gordo. Não tem nada a ver. Sim. Né? É verdade. Eu passei por um momento importante na minha vida. Aos 22 anos, o meu primo, a gente casava idade, né? Ele era gêmeo com uma prima. Aos 22 anos, já obeso, hipertenso, ele teve o primeiro infarto. Aos 22. Meu Deus. Aos 27, eu perdi esse primo na mesa de cirurgia, amputando as pernas, com obesidade grave, com diabetes. E isso me chocou muito, porque eu estava no auge dos meus 27 anos, pensando o quanto que eu tinha ainda na vida para viver, e eu estava perdendo um primo muito querido. Quer dizer, com 22 anos ele teve o alerta e não se nada cuidou. Mudou. Meu Deus. E nada mudou. Então, vir de uma família com complicações metabólicas me trouxe muito esse start de que eu queria romper esse ciclo, como você falou, e eu achava inadmissível que as pessoas não entendessem que elas podiam também romper esse ciclo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não vou fazer uma coisa pelo mundo, mas eu vou fazer uma coisa por quem eu posso fazer, né? Pelas pessoas que estão próximas. Então, todas as pessoas da onde eu vim, da onde eu morava, eram pessoas doentes. Eu lembro dos meus vizinhos, senhoras muito doentes, com problemas na perna, de hipertensão, de diabetes. Era uma condição muito comum. E eu queria muito mudar isso. Então, por isso, eu fiz nutrição. Mas isso também é muito por falta de conhecimento, né? Muito. Como eu falei, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Você conhece Rio de Janeiro? Mais ou menos. Mais ou menos. Conhece Baixada Fluminense? Conheço. Baixada Fluminense por si só é um local já de pouca estrutura financeira, né? E de pessoas mais humildes. E eu vim de Belfor Roxo. Que era uma cidade da Baixada Fluminense ainda muito mais simples, né? Muito mais pobre. Foi considerada nos anos 90 a cidade mais violenta do Brasil. Então, assim, eu tinha tudo para dar errado, né, nessa vida. Vim de uma família muito simples, de uma cidade muito violenta, onde estudar não era prioridade para as pessoas, né? A maior felicidade das pessoas era ter um emprego. Então, eu queria sair daquela atmosfera porque eu entendia que eu podia fazer algo além, algo a mais, né? Que eu podia melhorar a minha condição de vida. E foi olhando mais para a nutrição que eu entendi que eu podia fazer algo a mais pelas pessoas e melhorar a minha condição de vida, a minha condição de saúde e também trazer um universo diferente, né? E até pensando em montar família, o que eu queria para os meus filhos? Eu queria viver aquela realidade ou eu queria trazer para eles uma condição de saúde muito melhor do que a minha família viveu? Eu fiz nutrição e aí eu sou uma nutricionista recente, né? Não sou uma nutricionista de 15 anos de formada. Eu, logo que fiz nutrição, já quis fazer as minhas especializações, porque eu já sabia que era importante a gente ter um know-how mais profundo. Claro. Como eu sou chefe de cozinha também, a primeira que eu fiz foi a vigilância sanitária e qualidade dos alimentos, porque eu entendia que era importante ter essa visão real do alimento, né, do cuidado. Trabalhei um tempo em Wuhan também. E depois fui fazendo psiconutrição, comportamento alimentar, porque eu acredito muito que não se muda um hábito do dia para a noite, não se muda a maneira das pessoas pensarem sobre saúde, sobre alimentação do dia para a noite. Emagrecer é um processo constante, mas é um processo que depende muito da mudança do hábito, mudança do comportamento. E o comportamento atual das pessoas, ele reflete muito no que foi no passado dessas pessoas. Como essas pessoas aprenderam a comer, qual foi o cuidado que esses pais tiveram com essas crianças, como foi a infância dessa criança. Isso tudo acaba trazendo muito contexto para uma compulsão, para um desvio alimentar. Mas ainda tem a questão do círculo de amizade, da propaganda,
da mídia Sim. bombardeando todo momento isso, o status de você comer num fast food, o status de você tomar uma Coca-Cola. Então, você é bombardeado desde criança sobre isso. Sim. E você tem que ter noção do que aquilo é realmente. Sim. Não que aquilo vai me dar status, porque eu também fiquei numa escola de periferia, né? Eu fui fazer estágio e tinha a merenda e tal. A merenda não era uma coisa muito bacana, mas sim, tinha a merenda. Mas a criança que vinha com a Coca-Cola e com o salgadinho era um status. Sim, sim. Comprar na cantina da escola era um status, né? É um né? status. Não levar, às vezes, a merenda. Mas o pai dá isso para a criança, a Coca-Cola e o salgadinho. Sim. Então, quer dizer, é uma bomba de açúcar e uma bomba de sal para a criança, e a criança se sente acolhida com isso, com um status de chegar para o amiguinho e falar, não vou querer isso não, está aqui o meu mesmo. Sim. Sabe? E aonde é que está isso, né? O conhecimento do que eu estou dando para o meu filho. Claro que eu não tenho conhecimento para ajudar meu filho, isso gera tudo isso. Uhum. Porque o pai já não teve conhecimento que veio do pai dele. Sim. Né? E hoje eu tenho condição de dar um salgadinho e uma Coca-Cola para o meu filho, mas eu não sei o que eu estou dando. Mas por falta do conhecimento, né? Não por ele ser mal, de chegar, vou dar uma porcaria. Não, por falta de conhecimento do que está alimentando o filho dele e o que isso vai acarretar no futuro. Sim, sim. Mas existe também um cenário onde o indivíduo tem o conhecimento, mas ele faz aquilo porque ele acha que não vai ter problema. Às vezes não, é só uma vez. É só uma Coca-Cola, deixa o menino tomar, né? Ai, tá dando Doritos, né? Meu filho mais novo, ele ama um Doritos e meu marido dá e eu fico pra morrer. Eu falo que Casas Ferreira, espetos de pau, o Doritos é cheio de substâncias ativas ali, tóxicas, mais corantes, mais etc. Ele fala, mas é só um pouquinho. E ele pequenininho já fala, é só um pouquinho, mamãe, né? Não é só um pouquinho, né? A gente sabe que não dá pra blindar de tudo e que eventualmente cria o paladar da criança. Mas é a educação que está aí. O que a gente sempre bate é isso. Tem adulto com paladar infantil. Muitos adultos com paladar infantil. Muitos. Depois a gente vai chegar na diferencial da Nutrify, do produto limpo. Não tem um gosto agradável. Não, mas é porque é limpo. Para deixar um gosto agradável, você tem que poluir o alimento todo para agradar esse paladar infantil que você tem. Do doce, do salgado, sim. do crocante. Que era agradável, né? Do crocante. Exato. Porque o crocante é a gordura transgênita, né? Que inventaram para ficar crocante as coisas. Sim. Não, mas a gordura transgênica não faz mal. Falei, por que, cara pálida? Para quem, né? Para quem não faz. Né? Então, tem todo esse processo da indústria alimentícia, né? E a indústria farmacêutica vai a rebote. Porque vende para tratar. Porque vende para tratar, claro. Para que eu vou dar uma alimentação, trabalhar a base e a... Como é que eu vou dizer? Meu Deus, fugiu a palavra. Mas o que está acontecendo, a alimentação, que é a base. Por que eu vou tratar a alimentação? A prevenção, né? Como é que eu vou falar, meu Deus? Mas segue, eu esqueci. Mas para que eu vou tratar a alimentação se eu estou vendendo produto alimentar, produto farmacêutico e industrializado? Sim. Não importa se ele vai viver menos, não tem problema. Mas ele vai se entupir mais de remédio para conseguir remeter isso daí, mas não vai tratar o causador disso tudo, né? Sim, a base. A base. Né? A gente vem de uma cultura em que as pessoas elas são orientadas sempre pelo caminho torto, né? Fácil. O fácil, Então, a cultura de você tem que comer tudo, raspa o prato todo porque não pode deixar comida, né? Não, tem muita gente passando fome, não dá para deixar comida. Por que você não pode respeitar o seu sinal de saciedade? E fala, não, eu estou satisfeito, eu não quero mais, obrigado, né? A gente vem de uma cultura em que se você não se insere naquele contexto com as outras pessoas, você é o estranho.
Se você aprendeu a comer e vai falar assim, não, gente, eu não vou no McDonald's hoje, obrigada. Eu vou ficar aqui no Boalho comendo uma salada. Nossa, mas a gente veio para isso, que absurdo. Ai, que esquisita, né? Então, ou você se insere naquele contexto para ser igual a todo mundo... Ou você escolhe melhor as amizades. Ou você escolhe melhor as amizades. Excelente, é boa. Exato. E aí você realmente vai escolher qual é o caminho que você quer dar para sua saúde. Não dá para ser igual a todo mundo, né? Minha mãe já falava, você não é igual a todo mundo. Exatamente. Não dá, a gente precisa fazer o caminho certo. E o caminho certo não é o caminho do agora, é um caminho que você pensa em ser duradouro, né? Você pensa que, quando eu tiver 80 anos, o que eu quero fazer? Eu quero estar precisando de uma bengala para levantar da cadeira, ou eu quero estar brincando de boneca numa casinha, no chão, com os meus netos, né? É isso? Qual é a condição? Eu quero abaixar e pegar o sabonete quando ele caiu no box, ou eu tenho que esperar alguém da minha casa chegar para pegar e não conseguir terminar o meu banho? Essa é a condição que a gente tem que pensar hoje para o futuro. Isso. E é não se preocupar nos 80 anos, se preocupar nos 50. Não, é se preocupar agora. Exato. É agora. É agora. E agora até na infância. Isso, né? Isso, claro. Como que a gente está moldando as nossas crianças? A gente teve um aumento absurdo de obesidade infantil nos últimos anos. Por quê? Né? Não é só pela falta de conscientização e educação e conhecimento dos pais, mas porque, como você disse, é toda uma mídia que envolve, que estimula, que faz com que haja um pensamento de tudo bem, uma vez só, não tem problema. Né? É só uma Coca-Cola. Pode dar 0, não tem problema. E não funciona tanto assim, né? Mas é uma vez por semana, aí depois fica 3 vezes por semana, aí daqui a pouco fica todo dia. Não, só final de semana que eu não vou ter. É isso. E isso é um acúmulo, de qualquer forma. Você vai acumulando gordura, você vai acumulando sim. veneno dentro do seu corpo e uma hora explode. Sim. E existem as questões silenciosas, né? Que a gente não está enxergando, como no meu caso, que eu tinha uma insulina de 27 e eu não enxergava isso. Porque meu corpo estava dizendo que estava tudo ok. E não estava. Né? Assim como para muitas pessoas, todo mundo acha que está tudo ok, mas não está. Né? Falta um pouco esse start de olhar para o corpo e entender que não está ok, que precisa de cuidado. E eu fui para a Nutrify, justamente por isso, né? Você foi da farmacêutica para a Nutrify? Fui da farmacêutica para a Nutrify. Eu tinha feito um processo seletivo cerca de mais ou menos 1 ano antes para a Nutrify. Eu ainda morava no Rio de Janeiro. E eu passei no processo seletivo, mas eu estava ainda de licença maternidade do bebê. E aí a coordenadora na ocasião falou, Beth, não vai dar agora, né? Você vai ter que demorar ainda mais uns 30 dias para voltar de licença, pedir demissão. Vamos aguardar um pouquinho? Né? Se tiver que ser, vai ser. E quando for sua hora, vai ser. E 1 ano depois, eu vim para São Paulo. Meu marido foi transferido para São Paulo. E eu falei, cara, vou tentar, né? Vai que esse é o momento. E abri uma vaga para o Rio de Janeiro. Eu falei, não acredito. Só porque agora eu estou aqui, a vaga é lá. Eu falei, vou mandar o currículo assim mesmo, seja o que Deus quiser. E na mesma semana, abri uma vaga para São Paulo. Eu já estava trabalhando. Eu tive um processo seletivo que levou 3 meses para acontecer. Eu falo, quando tem que ser, vai ser. É claro. Né? Levou 3 meses e foi um processo seletivo muito intenso, de muitas etapas, de muitas entrevistas, de muitas apresentações, e que funcionou, e eu já estou lá já há quase 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora. É uma empresa que eu adoro trabalhar, é uma empresa que tem valores muito parecidos com os meus valores, assim, a gente fala muito da transparência, do equilíbrio, e eu acho que na vida a gente precisa ter essas 2 coisas em mente, né? O equilíbrio do trabalho pessoal, da saúde e do trabalho, né? O equilíbrio da vida e da transparência, ser transparente e honesto com as pessoas o tempo todo. Então, para mim, isso faz muito sentido. E eu comecei como representante, hoje eu já estou no setor de treinamento, na parte científica, que é uma parte que eu amo, que eu acho incrível, e eu acho que corrobora muito para a gente trazer comunicação para as pessoas, comunicação sobre nutrição, sobre ciência, sobre saúde, né? Educar o paciente, educar o consumidor, trazer informação para os lojistas, para os profissionais de saúde também, sobre todo esse movimento que a gente vai observando que cresce, né, no mundo, o movimento da saúde. Fala um pouco da história da Nutrify, que eu acho fantástica, porque a Nutrify, na realidade, é um sonho do Dr. Bragança, Sim. que é um dos precursores da suplementação, Sim. Né, no Brasil, e é um cientista, é uma pessoa totalmente ligada a ele é um professor, ele foi dar uma palestra aqui com a gente num evento aqui em Fortaleza. Ele é muito bom, ele é muito engraçado, porque ele é muito professoral.
Ele vai dar uma palestra, fica perguntando, vocês sabem disso? Vocês sabem disso? É uma figura. E ele é muito querido, ele deixou até uma mensagem no final pra gente. E era um sonho dele ter uma linha mais limpa, uma linha mais natural. Eu queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco da cultura, de como surgiu a Nutrify e como ela se diferencia do mercado. Sim. Dr. Bragança fundou o Grupo BRG há 43 anos atrás. Ele já era um visionário, tanto que é hoje uma das empresas brasileiras de maior tempo de mercado, de maior know-how, né? O grupo em si é o maior grupo da América Latina em suplementação. E quando ele lançou Integral Médica primeiro, mas com essa proposta de trazer suplemento para quem precisava, né? Era notório que só a alimentação não trazia nutrientes para aquela população, né? Nutrientes necessários, e precisava trazer algo de suplemento. Então ele lançou primeiro proteinato de cálcio, né? Que era importante para aquele grupo. Mas ele já sabia naquela época que ele queria trazer algo a mais, que fosse mais limpo, que tivesse mais micronutrientes, que tivesse uma função anti-inflamatória natural. E depois de um certo tempo ele lançou o Nutrify com toda essa proposta do Clean Label, né? Ele enveredou pelo lado da suplementação, que era muito carente na época. Sim. Né? Na época não existia praticamente suplementação no Brasil. Então ele caminhou para esse lado de suplementação. Não que ele não gostasse, mas que foi uma carência de mercado. E a Integral Médica explodiu, cresceu muito. Ele foi um dos precursores, apesar de ser ele é um estudioso e um pesquisador, então explodiu a parte de suplementação, mas ele sempre teve aquela sementezinha, falou, eu tenho que ter a minha linha Clean Label, eu tenho que ter aquela minha linha mais natural, eu tenho que ter aquela minha linha de saudabilidade. E finalmente ele conseguiu realizar com a Nutrify. Ele é um visionário, né? E ele já era visionário há 40 anos atrás, entendendo que tinha algo a mais que a população precisava, que ele podia trazer naquele momento, porque era o que ele conseguia trazer naquele momento, né? Com a tecnologia da época, com a matéria-prima da época, mas entendendo que o mundo ia evoluir e que ele precisava evoluir junto, que ele podia trazer coisas melhores, né? E foi assim que surgiu o Nutrify. Hoje a gente abraça um movimento muito importante, que é o movimento do Clean Label, né? Que não é só ter um rótulo limpo, é a condição de trazer a comunicação de forma mais fácil para o consumidor final. É ele ler o rótulo e entender que aqueles são ingredientes que estão na cozinha da casa dele, né? Ao invés de falar ali corante caramelo, né? Ou um aroma artificial ele entende que o que tem ali é o extrato de baunilha, é um aroma natural de café, sabe? É algo que está na casa dele. E trazer essa comunicação de forma clara, trazer a sustentabilidade, porque esse Clean Label é pensar na sustentabilidade do mundo. Né? Como as minhas embalagens são vistas pelo consumidor e como elas têm impacto no mundo. Essa é uma embalagem, por exemplo, de PET reciclado, né? Pote PET PCR, que a gente chama, e ela pode ser reciclada em até 4 vezes depois de ser utilizada. Eu tenho uma preocupação em como eu vou descartar isso e como isso vai voltar para a empresa depois. Tudo isso faz parte desse movimento Clean Label, né? É um Clean Label para o corpo, é um Clean Label para o mundo. Isso está muito associado também com o plant-based, né? Ter uma alimentação mais natural, mais próxima possível dos vegetais, dos legumes, trazer tudo isso num cenário em que há um engajamento pensando numa saúde mais a longo prazo e não só em algo agora. Uma coisa que eu falo muito nas nossas palestras e que eu acho importantíssimo é por que as empresas não pensam na composição dos produtos de fato antes de lançarem. Hoje a gente encontra no mercado produtos de glutamina com corante artificial. O que não faz muito sentido quando a gente para pensar, porque se a glutamina é um dos ativos mais importantes para a saúde intestinal e o corante artificial é um dos ativos de pior qualidade para a saúde intestinal, por que se colocam duas coisas no mesmo produto? Tá, o mais e o menos vai se anular. Exatamente, sabe? E aí a gente pensa assim, se o indivíduo vai tomar o suplemento a longo prazo, de forma crônica, por que a gente está colocando algo que a gente sabe que de forma crônica vai trazer um malefício para ele? Então, o Clean Label ele faz muito essa análise do longo prazo e do que eu posso colocar nessa embalagem que não vai me trazer nenhum tipo de aspecto negativo se eu tomá-lo de forma crônica. Então... E o Clean Label, logo no início, existia um problema muito grande com o sabor. Sim. Né? Sim. Como a gente voltar ao assunto
do paladar infantil. Então, as pessoas falavam assim, não, o gosto não é legal. Sim. A proteína vegetal sempre dava aquele resquíciozinho de areia no final, Sim. que era desagradável. E está evoluindo de uma forma que, às vezes, se você fazer um teste de paladar e entregar assim, um teste cego, entregar uma proteína vegetal para uma pessoa que não gosta de proteína vegetal, aí toma uma proteína vegetal e fala, esse whey é muito bom. Eu falei, não, você tomou uma proteína vegetal. Exato. Nós fizemos um teste às cegas na Naturaltech no ano passado. A gente levou os 2 RTDs, né, do Clean Pro e do ViPro, e pedimos para as pessoas experimentarem e dizerem que tipo de proteína era. E todas as pessoas que experimentaram proteína vegetal falaram, não é possível, é mesmo. Né? Só quem de fato era vegano falava, essa aqui é vegetal. Porque a pessoa já conhece, já entende mais, né? Tem um paladar mais refinado. A gente veio de uma era, né, vou falar que há uns 10 anos atrás, trazer um produto clean label era bem desafiador por conta da palatabilidade. Porque a gente não tinha ainda matéria-prima de qualidade em termos de aroma como a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem uma série de aromas naturais maravilhosos, incríveis, que a gente consegue trabalhar na indústria e que deixa um produto assim, de sabor fantástico. Agora, 10 anos atrás, isso era quase que impossível. Só que as pessoas têm ainda essa percepção de 5, 8, 10 anos atrás, né? De que o sabor não era tão agradável assim. Hoje a gente toma uma creatine taste, por exemplo, de limonada suíça e você fala, nossa, é uma limonada suíça. Eu não estou tomando um suplemento. A questão da proteína vegetal, ela vai além, né? Porque antes a gente tinha muito essa questão do proteína de arroz e proteína de ervilha, que eram as mais tradicionais, continuam sendo as mais tradicionais, com melhor perfil de disponibilidade e de absorção, né? Maior aporte proteico. Mas a proteína do arroz em si, ela tem um resquício residual, que a gente vem trabalhando muito na indústria e que hoje é muito mais sutil do que de alguns anos atrás, né? E que muitas pessoas ainda não conseguem, né, ter o paladar para esse fino que fica. Muitas vezes as pessoas se tornam veganas ou vegetarianas inicialmente, e ficam com aquela percepção ainda do whey, né? Nossa, que o whey é delicioso, porque o whey é docinho, porque o whey é cremoso. E aí, quando elas migram para uma proteína vegetal, elas falam, nossa, peraí, tem alguma coisa errada, tudo mudou aqui. Hoje a gente consegue evoluir com outras fontes de proteína, né? Como a proteína do girassol, associada à proteína da ervilha, que é o que a gente tem lá na Vegan Taste, por exemplo. E isso faz com que haja um paladar mais agradável. É uma opção mais cremosa, é uma opção de um sabor diferenciado, a gente não tem o residual. E o que é mais interessante é que dentro dessa proposta a gente traz densidade nutricional. Então, o indivíduo, quando ele toma uma proteína vegetal, ele já está tomando ali uma dose suplementar de vitamina B12, já no formato ativo, metilcobalamina. Então, ele está fazendo um aporte proteico também pensando em densidade nutricional, pensando em como ele pode aportar os nutrientes necessários para absorver melhor a proteína, para trazer uma função metabólica melhor. E hoje a gente consegue ter uma proteína vegetal de excelência, assim, sabe? De dar um banho no mercado em termos de sabor, porque ela, de fato, é muito gostosa. Ela é muito boa. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre a psiconutrição. Eu sei que a gente já começou a falar da Nutrify, mas eu queria voltar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre psiconutrição, comportamento alimentar e a saúde da mulher, que você dá a palestra. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses assuntos e como é a repercussão das tuas palestras na vida das pessoas, na rotina, né, da vida saudável, e a mudança de rotina, que é muito bom, que você falou muito sobre o paladar refinado. É interessante isso. Sim. Porque quando você começa a melhorar a tua alimentação, teu paladar muda. Totalmente. E você consegue ter sensações que antes você não tinha. Sim. E hoje existe um bombardeio de açúcar, há um bombardeio de glúten, há um bombardeio de lactose, tudo que é inflamatório. Sim. Sim. Né? E as pessoas se acostumam com isso e vira normal. Era interessante se todo mundo, se toda a população tivesse a condição de fazer um teste de 1 semana de alimentação limpa. Tipo assim, olha, eu vou tirar as porcarias 1 semana para ver o que o corpo reage. Como o corpo reage, Como né? o corpo reage. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer kit detox para vender. E eu vendia só para os amigos. E era um kit detox de 3 dias, era um final de semana.
E a proposta do detox é você desinchar, desintoxicar, liberar essas toxinas. E no meu kit a gente tinha alimentação do dia inteiro, mais os chás, mais os sucos. E o interessante é o seguinte, só te cortando. As pessoas fazem um detox, limpa, aí volta pro mesmo. Sim. Aí fala, por que você adiantou? O que adiantou você limpar o teu corpo, o teu organismo, se tu vai voltar para os maus hábitos? Sim. Gente, quando você melhora aqui os hábitos e consegue se livrar das porcarias, se livra das porcarias definitivamente. Exato. E segue essa vida. Começa um hábito novo, né? E foi exatamente isso que eu comecei a perceber. Porque eu comecei a vender para os amigos e eles ficavam super felizes porque perdiam lá 2, 3 quilos no fim de semana, que era de retenção hídrica, eu deixava isso bem claro, né? Uma melhora da função intestinal, mais a diminuição da retenção hídrica. E as pessoas falavam assim, olha, no primeiro dia foi bem estranho, né? Porque o suco não tinha açúcar, né? A sopa, ela tinha bastante gosto, tempero, mas ela não tinha muito sal. E os chás, era um chá sem mel, sem açúcar, né? Então, assim, já começava um start de... No primeiro dia foi estranho. Mas no terceiro dia, o suco já tinha um sabor mais docinho, né? Já era diferente. A sopa já tinha um sabor mais agradável. E isso já startava nas pessoas que talvez elas não precisassem continuar uma alimentação tão regada nos excessos de açúcar, de sal e etc, né? Isso já começava a mudar um pouco esse perfil. E uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, para os meus pacientes, é: comece o seu detox pela coisa mais simples, raspar a sua língua todos os dias. Raspar a língua todos os dias, tira todas essas toxinas da língua e transforma o seu paladar. Porque essas papilas gustativas vão se renovando. Isso de manhã? De manhã e à noite também, antes de dormir. À medida que você vai raspando, que você vai tirando essas toxinas, as papilas gustativas elas vão ficando mais limpas. E elas vão se renovando. E elas vão entendendo que todo o paladar do que você... Você cospe esse excesso? Sim, você raspa, cospe e depois você faz a escovação normalmente. É muito interessante porque quando a pessoa está muito inflamada e ela vai fazer essa raspagem da língua, ela tira uma crosta muito, muito significativa de bactérias. Tem gente que tem uma língua completamente amarela, tem gente que tem uma língua completamente branca. A língua não está rosa. E se está muito amarela ou muito branca, tirando o fato de que você pode ter tomado um iogurte minutos antes, é porque você está muito inflamado. Então, quando você começa a tratar isso, começa a tratar a inflamação, começa a tirar essas bactérias, você começa a ter uma renovação dessas papilas. Então, imagina que você está tirando toda aquela crosta do excesso químico também que fica nessas papilas, nessas células, e aí você começa a tomar os alimentos de forma natural e perceber que tem uma intensidade diferente, tem um sabor diferente. Então, uma das técnicas que a gente usa em nutrição comportamental para mudança de paladar é exatamente iniciar com isso. A gente começa com uma técnica de mindfulness para a pessoa ter noção do que ela está comendo, a percepção do que ela está comendo. Ela faz a raspagem da língua e ela começa a experimentar alimentos diferentes, né? Começa com chocolate ao leite, vai aumentando a gramatura ali do meio amargo, 40%, 50%, e ela vai percebendo que isso vai tendo intensidades muito maiores na língua dela. Ela percebe o alimento de maneira diferente. E um paladar refinado, a gente tomar um café sem açúcar e perceber as notas do café, vem muito disso. Vem da gente estar com essa língua ávida para receber esse aroma, esse sabor. Vem da consciência alimentar de que quando eu estou tomando esse café, eu tenho que aproveitar o café, eu tenho que sentir o aroma do café, eu tenho que perceber as notas do café, não fazer isso de uma forma automática, deixa eu tomar um cafezinho porque eu preciso dar uma acordada, né? É viver o momento, é ter essa consciência. Então, psiconutrição fala muito disso também, né? Do quanto eu estou educando o meu corpo para esse momento, para sentir o momento, para experienciar o momento e o quanto eu estou aproveitando disso. E muitas vezes a gente observa na psiconutrição que esse comportamento que a gente tem agora, ele vem muito de um passado, né? Como a gente já falou há alguns minutos, né? De um passado... Genética, passado, comportamento, né, condutas, são muitas coisas. Uma compulsão alimentar, ela não chega do nada, não é um start, a partir de hoje eu virei compulsivo. Uma anorexia não chega do nada. Ela tem um histórico. E muitas vezes as pessoas querem tratar o emagrecimento sem entender a compulsão e o histórico, o causador disso. Se você não trata a causa, você vai ter um emagrecimento e depois o indivíduo volta a engordar de novo porque a causa está ali. E no primeiro gatilho emocional ele vai voltar à causa e vai voltar a ter o mesmo comportamento de antes. Então, eu vejo muito psiconutrição como algo fundamental em qualquer especialidade da nutrição, sabe? A gente precisa ouvir o paciente. Ouvir o paciente sobre as suas dores, sobre as suas necessidades, por que ele tem esse trauma, por que ele não come purê?
né? Certa vez eu atendi uma paciente que ela tinha pavor dessas texturas, de purê, de mingau, e aí a gente queria se aprofundar naquilo, porque isso fazia com que ela não gostasse da textura dos vegetais e das frutas. E em uma longa conversa, depois de algumas consultas, a gente entendeu que quando ela era pequena, ela comia o mingau muito rápido, porque a mãe estava sempre atrasada, ela vomitava, e a mãe fazia ela comer o mingau com vômito. Meu Deus. Então, isso gerou um trauma na vida dela, que pro resto da vida ela pensou, eu não quero nada dessa textura, gente. Isso é horrível para mim. Então, não adianta eu falar para ela, vamos testar outros alimentos, porque o trauma está lá enraizado. Às vezes a gente consegue sim melhorar a condição do paciente, a maneira de pensar, às vezes a gente precisa encaminhar para um psicólogo para que ele tenha um acompanhamento adequado, mas quando ele tem esse start na vida, nossa, eu não tinha noção disso. Tudo muda. A visão que ele tem sobre o alimento, sabe? Tudo muda, como ele se comporta, o corpo dele, o que ele está fazendo com o corpo dele. E eu amo trabalhar com a nutrição comportamental. E saúde da mulher, eu acho que envolve muito disso, né? A mulher carrega muitas questões da vida como um todo, né? A primeira infância, se essa mulher teve abuso ou não, como foi o primeiro ciclo menstrual, qual foi o acolhimento que ela teve. Eu lembro que na minha primeira menstruação, minha mãe me deu um absorvente deste tamanho e eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, menstruar é horrível, porque eu tenho que botar essa fralda, né? E muitas meninas ficam com essa percepção de que a cólica é muito forte e que não tem ninguém para dar um remédio ou para botar uma bolsa de água quente. Isso tudo vai gerando traumas e consequências na vida que às vezes ela não quer falar. Ela não quer falar sobre a saúde feminina dela, ela não quer falar sobre a libido, ela não quer falar sobre se ela sente tanta cólica, como funciona o intestino nesse período, porque ela tem um trauma que ela carrega. Então, é possível trabalhar com as duas questões para tratar melhor o paciente. A questão é, a gente está ouvindo o paciente? Né? E isso é muito da nutrição comportamental, da psiconutrição e por aí vai. O que eu bato muito na tecla é que na loja de produtos naturais eu não quero ter um vendedor, eu quero ter um consultor. Aquela pessoa que escute o cliente. Sim. Que a pessoa chega lá e quer, eu quero um ômega, mas por que você quer um ômega? Como é que está a tua vida? Como é que está teu sono? Exato. Como é que está teu intestino? Porque não adianta você comprar um produto de R$300 se o teu intestino está funcionando e não vai absorver aquele produto de R$300. Exatamente. Né? Então, a gente funciona como um todo. E a saúde da mulher é totalmente particular. Muito Exato. diferente, porque você tem que tratar de várias questões que é diferente de um homem, completamente diferente. Absolutamente diferente. Totalmente diferente. Não adianta o marido seguir a dieta da mulher, a mulher seguir a dieta... Não existe Não isso. vai funcionar. Não vai funcionar. Então, essa parte de você cuidar do seu corpo, que, o suplemento é muito caro, esse produto Clean Label é muito caro, mas quanto você vai gastar de remédio lá na frente? Sim. Quanto vale a tua saúde? Sim. Saúde, você não quantifica o valor da tua saúde. Sim. Você não quantifica o valor, você com 80 anos, poder se sentar para brincar com seu neto. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. As pessoas valorizam as coisas erradas, né? Já começa por aí. Quando a gente fala que o ômega da Nutrify tem um preço por dose de R$ 2,99, né? E as pessoas olham o preço da embalagem final, elas pensam, nossa, mas meio caro, né? Mas um cafezinho na padaria hoje não sai por menos de R$4. E muitas vezes as pessoas passam todos os dias na padaria para tomar o café. Então, o que você está valorizando que vai colocar de fato no seu corpo para trazer saúde? Quando a gente fala de suplementação Clean Label, essa é uma venda que é uma venda diferenciada. Ela não é uma venda como, vou vender uma calça jeans, né? Nossa, ficou linda no seu corpo. Que cor que você prefere mais? O azul escuro ou o azul claro, né? Nossa, você pode parcelar 3 vezes no cartão. Não, é diferente. É uma venda consultiva. É uma venda em que esse vendedor ele tem que ter maior sensibilidade. Ele tem que ouvir o consumidor de forma genuína. Ele tem que estar interessado em trazer uma solução para o problema dele. Porque se de fato ele não faz isso, com essa clareza e com essa tranquilidade, vai parecer que ele está só vendendo um produto. E o consumidor ele não se sente confiante de pagar mais caro em algo que está só sendo vendido. Se ele não sentiu que, de fato, aquilo vai fazer diferença na vida dele, que esse produto tem um diferencial comparado aos outros, ele vai só comparar o preço, porque para ele vai parecer tudo igual. Eu pego um ômega da marca X, um ômega da marca Y, da marca X é mais barato, eu vou levar. Mas ele sabe que esse é um produto que tem um selo,
que fala de cadeias sustentáveis de peixes, livres de metais pesados, uma tecnologia de microencapsulamento do óleo, etc, etc, etc. Ok, ele pode não saber, mas como é que eu traduzo isso para a necessidade dele? Olha, você me falou que você costuma ter muitos arrotos depois que toma o ômega, né? Esse é um produto que ele tem uma tecnologia que diminui um pouco isso, porque ele microencapsula o óleo. Então, para você, vai ser mais confortável na tomada diária. Ele pode até parecer um pouco mais caro do que esse, mas ele tem uma garantia de qualidade internacional que esse não tem. Então, você vai ter a certeza de que você está tomando um óleo de peixe puro, um ômega de melhor qualidade. E, às vezes, até o básico. Porque, assim, esse é mais barato. Mas a dose dele é 6 cápsulas. Sim, a gente fala muito disso. Nem essa conta a pessoa faz. É isso. Nem essa conta, ela olha a embalagem e fala, qual é a dose diária disso daqui que é mais barato? Exato. Ah, é 6 cápsulas. Ah, e o outro que é mais caro é só 2. Esse vai render mais do que Esse vai render mais do que aquele. Parece mais caro, mas não é. Então, na realidade, às vezes a diferença é até menor ou às vezes é um pouquinho mais caro porque ele vai durar mais do que o outro. E a qualidade é superior. Sim, sim. Não existe mágica. Se um produto é 10, o outro é 20, tem diferença. Tem diferença. Não tem mágica. Não existe isso. E o consumidor, eu gosto muito que ele olhe a embalagem, olhe a descrição, a composição do produto, veja o que ele está tomando. As pessoas, às vezes, já chegou na loja, eu atendi às vezes, a pessoa comprava um produto, eu estou aqui, esse whey está de 150, eu vi aqui na internet de 89. Falei, cara, será que é o mesmo? Não pode ser falsificado? Não é falsificado. Falei, se você pegar um perfume que você sabe que é falsificado, você compra? Falei, eu não compro. Falei, pois é, o perfume você bota fora do corpo, esse tu está botando para dentro. É isso. E você não sabe que é falsificado. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você ingere. Você está botando para dentro do seu corpo. Sim. Né? Então, a Nutrify tem uma cultura totalmente diferente de outros concorrentes. Da própria Integral Médica, né? Que é do mesmo grupo. Sim. É uma linha completamente distinta da Integral Médica. Tanto que ela tem vida própria, né? Sim. E isso se traduz muito na comunicação dos nossos produtos, né? Se a gente olhar a embalagem ele já diz de cara para que o produto serve, para que ele foi desenvolvido, como ele pode ajudar o paciente, o que tem, o que não tem nessa embalagem, né, nesse produto. E isso faz parte do movimento Clean Label, trazer a comunicação sobre a fonte daquilo que o paciente está ingerindo, o consumidor está ingerindo, e principalmente, além da fonte, o que isso pode fazer por você. Falar de rastreabilidade de matéria-prima é algo que é muito importante para a gente. Da onde vem o óleo que está dentro dessa cápsula? Não foi a Nutrify quem criou, né? Qual é o fornecedor que trouxe isso para a gente? Ele conversa com a marca do mesmo modo? Ele tem os mesmos princípios, né? Ele pensa em sustentabilidade assim como nós, né? Esse selo, ele traduz um número de artigos científicos sobre a matéria-prima que é interessante para a gente, que mostra a eficácia do produto. Tudo isso é pensado quando a gente pensa em desenvolver um produto, porque ele tem que estar dentro do conceito Clean Label. E é isso, né? É assim que a gente se diferencia no mercado, trazendo o que há de melhor em qualidade, com algo que seja acessível às pessoas. Hoje a gente tem várias outras marcas no mercado que são Clean Label, mas com custos de tratamento muito elevados. Então, não basta só o indivíduo querer fazer um tratamento Clean Label, ele tem que conseguir fazer. E a Nutrify está muito nesse caminho, né? Do trazer um produto de qualidade, mas dentro daquilo que o indivíduo pode pagar. E por isso a gente também tem tantas patentes internacionais nos nossos produtos, para garantir eficácia, rastreabilidade de matéria-prima, qualidade, né? Embasamento científico de que o produto de fato funciona, né? E principalmente trabalhar com a gente nessa ideia de um caminho sustentável de suplementação, sabe? E ela cabe em qualquer loja, né? Tanto de produtos naturais como produto de suplementação, né? Cabe você ter dentro da tua loja essa variedade de produto, essa variedade de mix, que você pode atender aquela mulher que quer uma saúde, que quer ter um corpo definido, mas que não pode descuidar da alimentação.
Exato. Hoje a gente tem mais de 120 SKUs, né, no portfólio da Nutrify, e eu acho isso importante porque às vezes a gente fica com a ideia de que é uma marca de suplementação que vai ter muito whey, creatina e ômega e colágeno, que são os nossos carros fortes, mas a gente trabalha com produtos que podem estar desde o pequeno lojista que ainda não tem condições de ter um mix muito grande, de ter esses 120 SKUs, né? Mas ele tem uma saída incrível de vitamina D, de vitamina B12, de magnésio, ele tem uma saída incrível de creatina também, até o grande lojista que sim tem um espaço estrutural para comportar isso tudo, que tem uma demanda muito grande. Então hoje a gente atua dentro do Body Shop, dentro do Canal Verde, dentro das lojas de alimentos naturais, porque a gente consegue transitar bem entre todo esse universo em função da qualidade, do clean label, do natural, né? E com uma gama de produtos muito grande que vai atender a todo mundo. Então, a gente consegue estar muito em parceria com esses lojistas também. Hoje, o que está mais em voga? Que suplementação, é engraçado que tem aquelas ondas, né? Sim. Então, esse tipo de suplemento hoje está mais... Eu vi que ultimamente está se lançando muito colágeno, proteína de colágeno. Sim. Né? Sim. Que foi os últimos lançamentos que tiveram na indústria, que todas as indústrias lançaram. E vocês estão com a proteína de colágeno. O que está mais em voga hoje, assim, que o pessoal está lançando? Creatina, existe vários estudos de creatina, até para TDAH creatina. Sim. É bom. Sim. Então, o que hoje está caminhando de novidade, de lançamento, de pesquisa dentro dessa área? Eu acho que existem duas vertentes importantes que a gente precisa entender, que é o que o mercado está consumindo, por que está crescendo. Como você falou, creatina está crescendo demais, porque cada vez mais a gente tem estudos mostrando a eficácia dela em outros tratamentos. Hoje a gente fala de creatina para ganho de massa muscular, para saúde neuromuscular e neurológica, para menopausa, né, para saúde óssea, para TDAH, uma infinidade de opções de tratamento com creatina. O mercado cresce e a gente oferece cada vez mais opções que sejam limpas, né, para esse mercado. Então, a variedade também é importante, porque o indivíduo ele não quer tomar um suplemento único para o resto da vida, ele quer variar um pouco naquilo. Então, a gente tem creatina em gummy, creatina em cápsula, creatina saborizada, zero carboidrato, creatina com selo Creapure, creatina sem selo. É uma necessidade. E agora, creatina HMB também, pensando em sarcopenia, né? Mas existe uma outra vertente, que é o crescimento em termos de tecnologia na nutrição. Hoje, a gente trabalha com metabolômica, a gente tem testes de microbiota para avaliar perfil de microbiota, a gente tem testes genéticos, existem tantas ferramentas que vão trazendo para a gente um perfil muito delicado e muito assertivo de como esse corpo está necessitado de ativos que a gente não está colocando para dentro. Então, por isso vai se crescendo muito a necessidade de suplementações para o intestino. Nunca se falou tanto em microbiota como a gente fala hoje. Por isso a importância de fibras pré-bióticas, por isso o crescimento de probióticos no mercado, por isso o crescimento de ativos que atuem ali, como o NAC, por exemplo, como o gengibre, por exemplo, né? Então, a gente acaba tendo um foco grande para a microbiota e isso vai crescer muito ao longo dos anos. E é o segundo local que tem mais neurônio, né? Exato. Precisa de um olhar mais atento, né? Nosso segundo cérebro, o intestino. Depois a gente vai para um outro segmento, que são os psicobióticos, né? Que a gente chama, que é a modulação de humor, a melhora da ansiedade, do estresse, da tensão, a melhora do sono, né? A gente está numa geração que dorme muito mal e as pessoas não se dão conta de que dormem mal de fato até elas serem questionadas sobre isso. E a importância do sono, né? A importância do sono. Um sono de má qualidade aumenta o risco de resistência insulínica, risco cardiovascular, aumenta a ansiedade, risco de depressão. Então a gente precisa dormir. E não é só deitar na cama e levantar no dia seguinte, né? É ter uma boa indução do sono, uma boa modulação do sono, um bom relaxamento muscular e cada vez mais a gente vai ter ali suplementos que olhem para essa questão neurológica, cerebral. E é uma necessidade fisiológica. Sim. O cérebro precisa descansar. Sim. E o modo que ele descansa é durante o sono. Sim. É o tempo que ele renova toda a tua capacidade neurológica é durante o sono. Exato. Se você não tiver um sono reparador, você vai acordar cansado, o teu cérebro não vai funcionar do jeito que deveria funcionar, você não vai desempenhar o teu papel como você deveria desempenhar,
no corpo em geral, não Exatamente. só a questão cognitiva, mas a questão física. Sim. Então, o sono é extremamente importante e a gente está evoluindo muito pro que o sono é importante. Sim, né? sim. É durante o sono que a gente faz a detoxificação cerebral, né? Que a gente faz a regeneração intestinal, a regeneração muscular. Então, a gente precisa ter sono de qualidade. A gente está vivendo uma era em que a parte cognitiva das pessoas está muito ruim, né? Antigamente, a gente falava, mas meu cognitivo está ruim porque é maternidade, né? Não, e é excesso de estímulo também. Excesso de estímulo. Depois a gente botou a culpa no Covid. É a síndrome pós-Covid, né? A memória ficou péssima. Mas um excesso de estímulo com um aumento de estresse e uma sobrecarga muito grande que, junto com o sono de má qualidade, pioram toda essa parte cognitiva. Então, as pessoas estão raciocinando de forma mais lenta, elas ficam mais estressadas quando elas são estimuladas a pensarem de forma mais rápida, elas não conseguem fixar a memória, elas não conseguem fixar o conteúdo, né, as condições importantes do dia a dia, e isso aumenta cada vez mais o cortisol, o estresse, a ansiedade, e aumenta o risco cardiovascular. Então, de novo, né, enquanto que a medicina está preocupada em vamos trazer aqui um tarja preta para melhorar a sua noite de sono, a gente está preocupado com a prevenção e entender a causa. Por que você não está dormindo bem? Por que você está com tanto estímulo? O que vem antes dessa noite de sono que não está de qualidade? Como a gente melhora isso? E a nutrição, ela é uma especialidade de educação nutricional. Como eu educo o paciente, o consumidor, a fazer a higiene do sono, né? A se deitar no horário certo, a não acender todas as luzes da casa quando ele chega em casa a partir das 6 horas, a não ligar no Cidade Alerta e ver as tragédias da cidade antes de dormir, né? Tudo isso é preciso ser falado, é preciso educar o indivíduo para ele entender que o suplemento funciona, né? Mas ele precisa fazer a parte dele. Né? Ele pode tomar um natural sleep, ele pode tomar um magnésio inositol, ele pode tomar uma melatonina, mas se ele não fizer a parte primária, que é essa educação ao sono, as coisas não terão respostas milagrosas. E tem todo um contexto. No ramo empresarial, você trabalhar 12 horas por dia num ritmo acelerado, frenético, Sim. É desempenho. Sim. Mas será que é desempenho realmente? Até que ponto você não tem que parar no dia e sentar, aquietar a cabeça? Aparecem soluções mais rápidas, aparecem ideias mais razoáveis, que você vai melhorar o teu dia e você dá uma paralisada no estresse. Sim. Você dá uma paralisada no teu dia. Sim. Né? E isso está começando, existem vários livros falando sobre isso. E se você pesquisar os empresários de sucesso, você vê que ele tem um tempo para ele de ócio. Sim. Que é o ócio necessário. Sim. E isso estabiliza toda uma área. Sim. Ele consegue ter soluções, ele consegue ser mais produtivo porque ele tem consciência do que precisa ser feito e o cérebro está raciocinando, ele está focando. Você esquece o celular, desliga o computador, desliga a internet, Sim. desliga esses estímulos e tira um tempinho para você, porque isso vai fazer bem. Sente renovado. E existe essa tendência agora, mas as pessoas ainda estão meio focadas na frenética. Sim. Como se isso fosse produtivo. Como se fosse produtivo, porque a gente está numa época de uma grande geração da produtividade, né? As empresas cobram produtividade, a geração Z quer se mostrar produtivo, ao mesmo tempo eles não querem abrir mão, né, de muitas coisas da vida pessoal. Mas parece que hoje você soa um bom funcionário, você soa bem valorizado, se você for produtivo. Então todo mundo se engaja nisso. As pessoas estão comendo e mexendo no celular, né? As pessoas estão indo ao banheiro e levando um livro para poder ler enquanto terminam aquilo, porque tem que entregar alguma coisa depois do que leu. Então, ninguém faz só uma coisa. Tem um livro de mindfulness que é bem curtinho e o autor ele fala uma coisa que é muito boba e simples, mas que eu levo para a minha vida. Ele diz assim: quando se sentar, apenas sente. Quando você está aqui, apenas foca nisso aqui. Não faz outra coisa, né? Quando você estiver comendo, coma, sinta a comida. E
parar, né, esse tempo do ócio, ele é crucial para o cérebro reduzir o nível de atividade, para ele entender que tem um momento em que ele para, em que ele descansa. Desde 2018, eu medito todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. Em 2018, eu tive um burnout com uma depressão grave, e eu me vi numa condição, eu estava ainda na indústria farmacêutica, e eu me vi numa condição em que eu estava indo no psiquiatra, tomando medicação para dormir, tomando medicação para acordar, num nível de estresse absurdo, com metas altíssimas. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo comigo? Para, né? Eu preciso ouvir o meu corpo. E aí, uma das técnicas que eu utilizei para começar a diminuir o nível de estresse foi a meditação. Hoje eu não consigo, eu não funciono sem meditar. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é meditar. É hábito. É hábito. Eu preciso desse momento. Antes de dormir, eu preciso meditar. Eu preciso reduzir meu cortisol, eu preciso entender que meu corpo está relaxando, eu preciso entender que esse é o meu momento, sabe? E que esse é um tempo para mim. E se as pessoas começassem a adotar também atitudes de relaxamento, elas conseguiriam se dar mais tempo. E eu não estou falando que todo mundo tem que sair daqui meditando, não. Eu estou dizendo que, assim, o que você está fazendo para se olhar, para o seu momento em silêncio, o seu momento do ócio como empresário, o momento da yoga em que você se conecta com o corpo. Você vai para a dança e quando você está ali, você está só dançando. Você faz musicoterapia, você faz um artesanato e quando você está ali, você está só pintando, só com foco naquilo, sabe? É isso que as pessoas precisam entender. A produtividade, ela vai continuar acontecendo. A gente vai continuar entregando os nossos trabalhos brilhantemente, mas a gente precisa parar, fazer uma pausa para cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Senão esse trabalho não funciona bem, ele não é entregue. Né? E é um todo, né? E é todo um interligamento de hábitos. Sim. Se você faz uma alimentação ruim, o teu corpo vai reagir mal. Sim. Se você tem muita gordura no corpo, não vai ser legal. Sim. Se o teu intestino não está funcionando bem, isso gera um efeito em cadeia no corpo todo. Sim. Né? Se você está estressado, faz um efeito em cadeia no corpo todo. Está tudo interligado. E as pessoas têm que ter uma consciência que é difícil. Não vou pegar estou gordo, vou pegar um Ozempic para ter um milagre aqui. Porque eu não consigo comer direito. Eu não consigo fazer uma dieta. Eu não consigo desintoxicar. Eu não consigo viver sem um hambúrguer. Eu não consigo viver sem um refrigerante. Falei, cara, para. Sim. Para, você é mais forte do que os teus hábitos ruins. Sim. Você tem que ter essa consciência, senão você não vai melhorar nunca. Sim. Nunca. E vai morrer com 27 anos, como seu primo morreu. Exato. A vida é uma dádiva. E o que você está fazendo com essa dádiva? Exato. O que você está fazendo com o teu corpo? Exato. Tem que saber cuidar. Tem que saber cuidar. E isso dentro... Você já falou do raspador de língua. Já é uma dica para o pessoal. Sim. Né? Tem que ter raspador de língua na loja. Preferencialmente de cobre. Vou ter que aumentar o estoque lá na loja. Eu vendo bem raspador de língua, vou ter que aumentar o estoque. Aumente. Né? Então, assim, são esses hábitos que você tem que levar para o teu cliente dentro da loja. Sim. O teu cliente está entrando na tua loja de produtos naturais, ele quer uma mudança de vida. Sim. Ele não está lá no McDonald's, ele não está fazendo propaganda com meu amigo, mas ele não está lá no fast food, ele não está lá no supermercado para comprar o basicão, ele está indo na sua loja porque ele quer alguma mudança de rotina, mudança de vida. Então você tem que captar o que realmente ele quer. Sim. Porque às vezes ele está indo para lá porque minha amiga está tomando uma L-carnitina e está emagrecendo. Eu queria emagrecer também. Mas e aí, o que ela está fazendo? Porque de repente você... tá bom, tá aqui a L-carnitina. Obrigado. Você não ouviu qual era a necessidade, nem se era indicado para ela. Mas o que adianta se ela vai tomar a L-carnitina e vai continuar comendo igual o último dia da vida dela? Sim. Entendeu? Se ela continua comendo muito mal, uma quantidade grande, a L-carnitina não vai servir de nada. Não vai. E ela não vai voltar na tua loja porque ela me vendeu a L-carnitina, nem serviu. Sim, e ainda vai falar mal da vendedora. Ainda vai falar mal da vendedora. Só quis me empurrar isso aqui. Só quis me empurrar isso daqui, ainda foi mais caro ainda. Sim. Porque era a qualidade melhor. Então, é isso que eu gosto de chegar e falar assim, a pessoa está indo lá por um motivo. Você tem que entender o motivo que ela está indo para lá. Sim. Sim. Os lojistas que entendem
que o vendedor da loja não é só um vendedor, ele é um guia para aquele consumidor, ele é um guia de orientação sobre suplemento, ele é um guia de escutativa sobre a necessidade do cliente, ele é um guia de trazer ali uma comunidade para dentro da loja, a comunidade de consumo. Esse cara que compra o Clean Label, esse cara que está preocupado em comprar do granel porque é mais fresco, esse cara ele está preocupado com a saúde, ele faz parte de um nicho. Ou às vezes não compra Clean Label, mas você tem que orientar sobre o Clean Label. Sim. Ele compra o whey normal, é o whey mais barato. Falei, cara, como é que tá reagindo esse teu whey? Não, eu tô empachado depois de tomar whey. Uhum. Cara, então vamos pegar um whey melhor para você não se sentir Exato. empachado. Exato. Como é que tá teu intestino? Será que tu tá absorvendo isso tudo? Sim. Eu fui para nutróloga, levei o exame de fezes e tudo, falou, você não mastiga direito, né? A gente fala disso na nossa palestra do GLP-1. Os pacientes querem usar a caneta muitas vezes, mas não sabem nem mastigar. Ela virou para mim e falou, eu tô vendo aqui no exame que você não mastiga direito, você come muito rápido, né? Eu falei, eu como muito rápido. Tá aí uma primeira mudança importante a fazer. Né? Então, às vezes são coisas pequenas. Sim. Teve um cliente, que ele é cliente da distribuidora, que ele estava com um problema de saúde generalizado. Uhum. Sabe o que faltava? Água. Não bebia água. Ele não bebia água. Simples. Hidratado, não metabolizava adequadamente. Simples assim. Imagino. Só água. Então, as pessoas, eles vivem numa rotina tão absurda e não se dão tempo para se cuidar. Sim. E eu percebo uma coisa importante, que todo mundo hoje quer mostrar que faz, mas não faz de fato. Todo mundo posta que está bebendo água no Instagram, mas de fato não está bebendo. Ela até começou a beber água. Todo mundo, quer mostrar um prato de salada lindo porque comeu num dia que foi no shopping, mas no dia a dia não lava uma alface em casa porque tem preguiça. Esse é um ponto. Então a gente não tem que só mostrar que está fazendo, a gente tem que fazer. Quando você fala dessa preocupação do lojista, eu penso muito nessa questão do vendedor. Para o vendedor fazer toda essa orientação, ele precisa conhecer, ele precisa ser treinado, ele precisa saber. Isso não significa que os amigos lojistas vão precisar ter nutricionistas no lugar dos vendedores, não. E outra coisa que eu fico louco, Elizabeth, não é só conhecer, é viver. Sim. Tá? Sim. Porque, assim, eles trabalham numa loja de produtos naturais, a gente tem várias lojas e tem uma faixa salarial. Sim. Mas eles não conseguem, pela faixa salarial, comer devidamente bem do jeito que eles expõem na loja. Sim. Existe isso. É engraçado que a gente faz um roteirozinho aqui, a gente foge um pouco do roteiro pra caramba, porque a gente vai conversando e vai fluindo, enveredando por outros canais. Mas viver isso, nem que seja pouco, mas viver. Sim. Você vai gastar um pouco mais, vai apertar um pouco mais o teu orçamento, Sim. mas o teu rendimento vai ser melhor. Sim. Né? Você vai viver melhor. A gente vende muito granel também. Hoje a gente é muito... tanto vende na loja como vende na distribuição. A gente é muito especialista em granel. Então a gente tem muito granel e vende muito granel, que é o diferencial que a gente tem no mercado. E fora esse, que é um outro diferencial que a gente tem uma parceria muito grande com a Nutrify, você sabe disso. Sim. Né? Então, a gente vende muito Nutrify. Eu acho que foi o grande propulsor aqui no mercado de Fortaleza, foi a gente. Sim. Né? Que a gente que lançou e a gente que impulsionou muito a Nutrify. Então, essa conscientização é muito importante. Sim. É importante, e aí eu volto a dizer assim, tem uma questão financeira que é mais difícil para esse indivíduo, mas também tem a valorização, né? Ele pode deixar de tomar a Coca-Cola dele todos os dias e utilizar um suplemento que vai melhorar a performance dele cognitiva para ajudar na venda, por exemplo, para ajudar na faculdade, para ajudar em outros aspectos. Esse é um ponto. Um outro ponto importante, que ele precisa viver isso, mas hoje a gente tem uma reversão muito grande da população que está vivendo isso e não, né? Assim como a gente fala que Mounjaro, Zepig, todas essas canetas emagrecedoras, elas estão muito para quem tem condições financeiras, ou seja, só quem é de classe média alta tem o direito de emagrecer nessa condição, né? A pessoa mais humilde, ela não tem, quem tem menos dinheiro não tem condição de emagrecer. Tem condição.
Aí a gente vai para um outro aspecto. Por exemplo, antigamente a obesidade ela era muito persistente nos indivíduos de uma renda financeira mais alta. O cara trabalhava no escritório, ele ficava mais tempo sentado, ele tinha condição financeira de comprar um fast food, que era uma comida mais elaborada, ele não precisava comer a comida caseira todo dia. Então ele ia ganhando peso, ele ia aumentando de peso. Hoje, isso se inverteu, porque esse indivíduo ele tem condições de pagar uma academia, ele tem condições, muitas vezes, de morar num lugar melhor em que ele consiga fazer uma caminhada num bairro levemente mais seguro. Mas a Dona Maria, né, aquela que trabalha lá na nossa casa, que trabalha na loja, a Dona Maria ela não mora num lugar tão seguro, então ela não pode chegar à tarde da noite e fazer uma caminhada. Ela também não tem dinheiro que sobra para poder fazer uma academia. A Dona Maria ela precisa chegar cedo no trabalho porque ela tem um horário para entrar na loja, ela tem um horário para entrar no serviço. A Dona Maria, muitas vezes, ela não tem dinheiro suficiente para comprar 1 quilo de patinho, mas ela tem dinheiro para comprar uma caixa de hambúrguer. Então, há uma mudança, né, nessa condição do indivíduo que hoje tem um aumento de peso, hoje ele tem uma condição de saúde ruim, para o indivíduo que antes era o indivíduo majoritariamente doente, mas com uma condição financeira melhor. Isso a gente acaba vendo também nos funcionários das lojas, né? Esse cara ele tem uma hora para entrar na loja importante, ele vai seguir o ritmo dele, ele vai ter uma hora para sair, e que depois que ele sai, ele consegue focar em ter uma condição de saúde, ele consegue fazer uma atividade física, ou ele precisa sair correndo para ir para a faculdade, porque se ele não garantir o estudo dele, ele não vai prosperar, ele não vai virar um gerente na loja, por exemplo, né? Ele não vai conseguir ter uma outra posição. Então, isso tudo vai mexendo com a condição que ele tem para manter a saúde. Sim, às vezes eles desvalorizam o que deveriam valorizar, né? Se ele está na loja e ele talvez tenha um desconto de funcionário, ele pode comprar um produto ali com uma condição um pouco melhor. Mas ele está priorizando o que nesse momento, né? Isso. É a Coca-Cola? É, às vezes, no fim de semana, comer no fast food? Né? Ou guardar o dinheiro do iFood que ele gasta sempre para comprar algo que vai trazer melhora de saúde para ele. Isso faz toda a diferença, sabe? Ou você lanchar, em vez de um salgadinho, lanchar uma fruta? Sim. Traz uma fruta de casa? Sim. Entendeu? São as escolhas. São os hábitos. hábitos. A falta de conhecimento e os hábitos. Tudo isso. Totalmente. Tudo entendeu? isso. Tudo isso. Então, o que a gente vai falar mais aqui? É sobre Clean Label. Agora me perdi um pouco, porque a gente vai trabalhando, vai fluindo. Como é que tá o tempo aqui? Já passou 1 hora. Já passou 1 hora já? Tá bom de finalizar, né? Porque essa mulher tá apressadíssima. Né? A gente já falou sobre tendência de futuro, mercado saudável. É bom que a gente corte. Isso aqui tudo é cortado. Mercado saudável, cultura Nutrify, aquele negócio da fazenda de vocês, eu acho fantástico também. Sim, a fazenda é linda, né? Ainda não fui. A fazenda, ela passou por um grande período de estruturação, né, dentro do contexto de sustentabilidade. Hoje, só para você ter uma ideia, todos os resíduos que saem do restaurante da fábrica, eles são utilizados na compostagem na fábrica, na fazenda, perdão, e eles são utilizados como fertilizantes naturais para tudo que a gente planta na fazenda. Então, todo esse processo, ele precisou de um tempo para ser estruturado. A gente tem um apiário na fazenda, a gente tem uma plantação orgânica com selo de orgânico, com validação orgânica, a gente tem biocombustível da própria fazenda. Então, isso tudo precisou ser estruturado, levou um tempo. Agora que a gente está com tudo bem estruturado, a gente está desenvolvendo projetos de trazer isso para comunicação, né? Para os nossos fornecedores, para os nossos lojistas, para os nossos profissionais de saúde, para os consumidores. Como a gente mostra o que de fato é Clean Label, o que de fato vem da terra, o alimento de verdade que a gente vivencia ali, para o mundo, né? Através desse cultivo, através da fazenda. É isso que eu estava falando. É a cultura toda. Eu não estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro. Sim, exato. É uma filosofia da empresa, é uma filosofia de vida, que eu passo isso para toda uma cadeia. Exatamente. Né? A minha fábrica é autossustentável, eu tenho uma fazenda para produzir os meus insumos, eu trabalho, a parte de alimentação dos meus funcionários vem dessa fazenda, essa fazenda é autossustentável. Exato. Então, existe toda uma cultura por trás disso, não é só business, não é só money, é toda uma cultura que a gente implanta nisso
E tem toda uma coisa por trás, né? Sim. Que é muito bacana. Sim, a Nutrify ela tem uma série de projetos sociais que não vão para a mídia, né, que a gente acaba não abordando, mas que trabalham exatamente essa questão da cultura. Hoje a gente tem lá em Embu uma escola de música para crianças de baixa renda, que é justamente para tirar essas crianças da rua, tirar as crianças da tela, né, trazer uma cultura do autocuidado, da educação. E existem mais de 200 alunos que aprendem música nessa escola de música, né? A gente tem um projeto social para idosos, a gente tem uma série de ações que são implementadas que estão indo de encontro aos nossos valores, à nossa cultura, como que a gente quer trazer de fato saúde. Hoje a gente tem um programa de saúde mental para o colaborador imenso, muito bem estruturado pelo RH, porque não adianta a gente falar que o mundo precisa de saúde mental, que a gente precisa estar bem, que a gente não tem que estar ansioso, se dentro da empresa a gente não tem essa preocupação. Então, a gente tem um programa exclusivo de saúde mental. A gente está desenvolvendo agora um programa exclusivo de nutrição para o funcionário. Se a gente está aqui com a responsabilidade de influenciar o outro a trazer mais saúde, os nossos funcionários precisam ser todos saudáveis, né? Todos bem controlados. Então, como isso acontece? Eles estão indo periodicamente ao médico, eles estão com as consultas nutricionais em dia, eles estão hipertensos, eles estão ansiosos. Esse olhar que a gente tem agora mais profundo, né, faz parte da nossa cultura, faz parte do que a gente vivencia. Então, a fazenda, as ações sociais, as ações internas de gerenciamento de gente e gestão, tudo isso está de encontro com o que a gente pensa hoje e com o que a gente quer como visão para o futuro, né? Eu preciso estimular o outro a ter uma saúde melhor desde o momento em que eu vivo isso, né? Como você disse no início, né? Eu estou vivendo isso, né? Na empresa onde eu trabalho há uma preocupação se o funcionário está bem ou se ele está com burnout, né? Se eu estou vendendo um produto como o Good Mood para melhorar a ansiedade, como estão os funcionários dessa empresa? Então a gente vive muito essa cultura no dia a dia, sabe? E isso para a gente é muito importante, faz muita diferença. E a Nutrify tem um programa para nutricionistas, né? Sim. Vocês têm alguma coisa de conteúdo para o lojista, para aquele revendedor da Nutrify? Hoje, para a nutrição, a gente tem para profissionais de saúde como um todo, a gente tem o site do Expert Hub e a gente está desenvolvendo o Nutrify Connect, que é uma plataforma específica para o lojista de treinamento, all time, que ele consegue ver não só o conteúdo técnico do produto, mas quais são os motes de venda que ele pode utilizar para trazer mais conexão do consumidor com o consultor dele e com o produto em si, né? Como que eu consigo apresentar melhor esse produto e não só fazer uma venda automática, né? Como eu presto uma venda consultiva. Isso tudo a gente está desenvolvendo, eu acredito que até o final do ano já deva estar pronto, mas hoje a gente tem treinamentos personalizados para cada lojista, né? A gente tem o treinamento com a equipe de demanda, tem o treinamento com a minha equipe, né? Com o meu setor, então a gente consegue trazer não só essa visão técnica, a visão do produto, do clean label, mas a visão do como eu agrego a venda. Como eu faço a venda desse produto? Se um cliente veio procurar uma vegan taste, por que ele veio procurar? Ele já é vegano há muito tempo? Ele já utiliza outras opções de proteína? Ele já suplementa a vitamina B12? Ele comprou a vitamina B12? Né? Ele tem noção de que, por ser vegano ou vegetariano, ele precisa suplementar com a enzima Q10? A nutricionista, o profissional que o atende, fez essa indicação. Que tal se eu puder orientá-lo sobre isso, ele puder voltar ao nutricionista para trazer essa informação importante e depois, quem sabe, comprar coenzima, né? Então, tudo isso faz parte de um treinamento que a gente dá, que não é só falando a nossa coenzima tem 200 miligramas em uma cápsula. Não é só isso, né? É como eu oferto a coenzima e para quem eu oferto a coenzima. E isso faz diferença. Bom, vamos encerrar, porque senão a gente vai longe e você está muito ocupada. É verdade. Tem vários eventos para trabalhar aqui. Dá uma mensagem final, que a gente não falou sobre a Nutrify, que você queira falar, uma mensagem final para o nosso público. Sim. Nutrify é uma empresa consciente de verdade, não só no slogan, mas porque a gente pensa na nutrição como ciência, e como ciência a gente pensa em futuro. Hoje a gente tem uma série de produtos, a gente não tem receio de tirar um ou outro produto da prateleira, porque a gente sabe que, em termos de ciência,
tudo se avança, né? A gente vai entendendo mais. Antigamente a gente tinha xilitol na composição. Hoje a gente sabe que xilitol não é a melhor opção de adoçante para microbiota. Então a gente tirou o produto da prateleira e tudo bem. É essa visão de ciência e de futuro que a gente tem dentro da Nutrify hoje. Tanto para desenvolver um produto, como para fazer a comunicação desse produto, para vender o produto, para sustentar o produto. A gente vive os nossos valores todos os dias, né? Quando o Dr. Bragança fala, somos uma família, e aquele que não respeitar a família vem aqui falar com a gente, é exatamente isso. A gente sabe que a gente está dentro de uma família que acata o respeito ao outro como primeiro ponto, sabe? Por isso que a gente tem tanto respeito aos consumidores, aos pacientes, aos profissionais de saúde, aos lojistas. A gente trata com respeito e com transparência. É isso que a gente vive dentro da empresa e a gente traz como nossos valores para fora da empresa. E o legal isso, sabe que é? Tipo assim, esse produto, claro que não é creatina, mas vamos dizer, esse produto aqui era adoçado com... qual é o adoçante que você falou? Xilitol. Xilitol. Vai me dar mais lucro. Não, mas eu vou tirar o xilitol porque não é legal. Sim. Vou colocar um outro adoçante que vai ser bem melhor para a microbiota, vai fazer um efeito muito melhor. Vai ficar mais caro. Eu vou diminuir meu lucro, mas é a minha filosofia. É isso. É exato. Isso é que é bacana. E você ter essa filosofia e a pessoa chegar e falar, porra, é Nutrify? Eu vou confiar. Eu confio, exato. É isso. É isso que a gente quer despertar nas pessoas. Sabe? Entender que é um produto de qualidade, que o que ele está tomando ali tem precedência. Hoje a gente usa Stevia como adoçante em todos os nossos suplementos. Stevia é um dos adoçantes mais caros que a gente tem na indústria. Mas tudo bem, eu topo perder uma parte do lucro porque eu estou oferecendo o que há de melhor. E eu sei que o meu consumidor vai se beneficiar disso ao passar do tempo, sabe? Bom, deixa eu finalizar. Muito obrigada. Te dar o presente. Né? Eu já te dei um, vou lhe dar outro. Sim, estamos cheios de presentes. Cheio de Muito obrigada. A gente mima nossos convidados. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, da gente estar aqui, batendo esse papo maravilhoso, da gente estar conhecendo um pouco mais do universo Clean Label, um pouco mais do Nutrify, trazendo alguma informação que possa acrescentar para os lojistas, né, para que eles consigam aumentar as vendas e principalmente falando de saúde. Obrigada. Legal, como eu estava te falando, a gente teve um roteiro aqui, a gente acabou fugindo do roteiro, mas foi muito bom, né? Sim. Que nós demos uma aula assim, de vivência, de como você não precisa prosperar como empresário, mas isso é uma consequência. Sim. Né? Sim. Você tendo saúde, você melhora a tua vida como um todo. Com certeza. No teu lado profissional, no teu lado pessoal, na tua família, em tudo. Sim. Tudo. É verdade. Que é o nosso... Cuidar da única cuidado. coisa que a gente tem, que é único mesmo, que é o nosso corpo, né? A nossa dádiva de Deus, que Exato. Deus entregou. Então, Deus dá a vida, fala, cuide dela. Sim, por favor. Cuide, por favor, né? Faça direito. Faça direito. É isso. Muito obrigada. Pois, gente, estamos encerrando mais um episódio. Eu acho que foi muito construtivo, foi muito bacana. Se você não segue a gente, siga. Você que é nosso cliente, nosso lojista, que você também que não seja, siga a gente, que eu acho que a gente dá muita dica bacana para você agregar no teu negócio, agregar na tua vida, pessoal. Então, segue a gente, curta o nosso conteúdo e até a próxima.